Eine Mitteilung der deutschen Psychiater. Da wir zurzeit von Anrufen überschwemmt werden, möchten wir Ihnen mitteilen, dass es in Zeiten der Quarantäne völlig normal ist, wenn Sie mit Wänden, Blumen oder sonstigen Gegenständen sprechen. Bitte rufen Sie uns erst an, wenn Sie Ihnen antworten. Danke. Eu vou muito pela questão comportamental, porque é o que eu tenho trabalhado há um bom tempo. Alguém deve ter visto, isso aqui são os cinco sentimentos ou emoções, na verdade, emoções básicas ou autênticas, depende de autor. Trabalhar muito com Eric Berne ou o Paul Adler, são os principais pensadores nessa área, tem outros já trabalhando também, mas eu trabalho mais com esses dois autores, que trabalham as 5 emoções básicas. Se alguém depois quiser começar com levemente, sabe qual é o filme, né? O filme é o Divertidamente, que trabalha muito bem, é realmente divertido estudar ciência tão profunda dentro de um filme considerado infantil, uma animação infantil. Então, lá tem uma base para quem quiser experienciar e ter o primeiro contato com essas ideias. Quem quiser tem uma boa bibliografia que pode trabalhar. Basicamente, o que eu tento trabalhar nesse primeiro momento? As 5 emoções dentro do que nos acontece quando eu entro na situação de isolamento desse contexto que eu estou vivendo. A primeira é o estranho que sente medo. Esse estranho sempre sou eu. Como eu estou sentindo medo? Depois do estranho que sente raiva, o estranho que sente tristeza. Até aí eu estou trabalhando com as causas de dor, ou de angústia, de desconforto, causadas pela presença desse sentimento que não era algo constante na minha vida. Eles tinham uma situação de emoções que eram normais e passam para condições naturais que passam para a condição de normal. E aí é bom trabalhar esse conceito entre a diferença entre naturalidade e normalidade. Natural é aquilo que nos acontece e é inevitável, faz parte da nossa natureza. Vai acontecer de alguma forma. Até aí não tem problema. Todo mundo sente tristeza, todo mundo tem medo, todo mundo tem alguma vez que está com uma raiva. Extrapola. A questão é quando isso deixa de ser natural e passa a ser normal. Todo dia eu tenho medo, todo dia eu tenho raiva, todo dia eu tenho tristeza. E aí eu começo a me perguntar o que fazer. Quando acontece isso, qual é que foi tem sido a minha grande pergunta com as pessoas que eu atendo, os profissionais que eu estou tendo contato, ainda atendendo à distância, é o quanto eles estão estranhos com o que está acontecendo, o quanto eles estão sofrendo com isso. E normalmente isso, as queixas são com pessoas, os outros, não é ele, o estranho. E aí a primeira dica, falando do primeiro ponto, se alguém quiser, 1919, quiser aprofundar, interessante que o primeiro vídeo falava justamente do cidadão alemão. Quando os alemães começam a falar com as paredes, nós temos que ficar preocupados, né, de certa forma, porque é algo que realmente ou está no nível da naturalidade mesmo, porque é um pessoal extremamente racional, a cultura é racional, e mesmo assim estão admitindo que isso é mais que natural nessas circunstâncias. Estamos vivendo situações especiais. Esse livro, em português, Infamiliar, ou em alemão, Das Anleichen, que é dificuldade enorme. Ele gasta um bom tempo tentando explicar o que é ser estranho. Como a gente tem essa situação de estranhamento. O que é esse ser estranho dentro da realidade das pessoas. Isso em 1919 já era motivo para uma escrita. Imagina agora. Provavelmente, até acredito, 1918 é o forte da gripe espanhola na Europa. Provavelmente isso possa ter inspirado, porque olha que legal, houve um confinamento bem exatamente nessa área, nessa época. Provavelmente isso possa ter inspirado o Freud. Eu vou aprofundar depois a pesquisa. Olha como é traduzido esse estranho que sou eu. Ele é o infamiliar, o Anleichen, o assustador, o sinistro, o estranho, o angustiante. Existe uma série de traduções. E o que eu achei interessante é que em alguns lugares, como por exemplo na Espanha, aparece como o sinistro. Há um conceito, há uma percepção de que ser estranho é ser algo sinistro, que é um preconceito, como a gente chama, um antônimo de destro, que é alguém que tem habilidade, é alguém sinistro. Alguém que 10%, toda 10% das pessoas são canhotas, né? São sinistras. Qualquer coisa que seja diferente me parece ser algo negativo. E mesmo isso, pegando em cima dessa questão da semântica da palavra, a gente acaba pegando também que, para nós, no português, estranho é algo sempre meio que ruim. Se a gente falar estranho no espanhol ou esquisito, é algo especial. Olha que interessante. Isso tem a ver o quê? Como as pessoas recebem o conceito da palavra, a semântica que a palavra traz.
Para nós, tudo que é diferente nos parece ruim. E aí nós perdemos uma grande oportunidade nesse momento de poder evoluir com essas coisas que estão aparecendo. E aí, trabalhando o primeiro tópico ali, o estranho sentimento. O que é o medo? Eu trabalho muito com essa questão do estado emocional, ou tensão de alerta, de preocupação com algo, eminência do perigo, incerteza, né? E os aspectos do medo, ele pega ansiedade, mobilidade, agressão, visão de perda, insônia, dispersão, tudo que nos está acontecendo aqui. Esse medo é de enfrentar o novo, quais as condições da família, o desemprego que começa a se tornar muito mais presente, a perda do patrimônio, colapso em si, uma questão. E aí a pergunta é: quem sou eu nesse novo ambiente? E eu gosto de trabalhar muito com a questão da... A gente trabalha, inclusive, do teatro, a gente trabalha a teoria da ameaça e também, algumas vezes, na questão comercial com relação a espaço de oferta, que a gente diz. Se uma pessoa está do outro lado da rua e ela me ameaça, eu vou ter uma reação com relação a isso. Eu vou reagir dentro da minha naturalidade hoje. Eu posso entrar dentro de uma casa, dentro de uma loja, eu posso correr, eu posso fugir. Se essa pessoa começa a atravessar a rua e vir para o meu lado, me ameaçando, dizendo que vai me agredir, eu já começo a mudar meu comportamento. Quando ela estiver mais próxima, eu já vou olhar se eu tenho alguma coisa para pegar, se eu tenho uma arma, se ela tiver a menos 75%, que é um braço, 75 centímetros, que é um braço, que é a minha área de intimidade, eu estou num estado de agressão. Mesmo que ela possa, isso pode ter sido uma brincadeira, um blefe, a gente vai estar no estado de agressão. E o que nós estamos passando? Vivemos uma situação da qual nós tínhamos um mundo criado dentro de uma segurança com um certo pressuposto de certeza, mas bons pressupostos de certezas, que de repente é ameaçado em toda a sua estrutura e da qual nos começa a causar muito medo. O produto desse medo, fisiologicamente, é um despejamento, vamos assim, um transbordamento de cortisol no nosso organismo. Nos levando, existe um efeito que é inclusive físico. E a princípio disso, um dos grandes problemas para aumentar a dose são os mecanismos psicológicos de defesa. Que bom que temos algumas psicólogas no grupo que podem ajudar a contribuir até nisso com relação às questões. Entre eles, os principais: a negação, não tenho medo; intelectualização, não, isso aí é algo que eu li sobre isso e é mais que natural comigo, está dentro dos limites programados pela ciência. A racionalização, não, vai passar, tem um tempo certo, isso aí é tranquilo. A projeção, quem está com medo é você, eu não estou com medo de coisa nenhuma. E a última, repressão, que a gente acaba vendo o quanto a gente, não sei, mas eu converso com meus amigos a quantidade que se está bebendo, que é a narcotização. Cada pessoa com seu tipo de anestésico, cada um buscando o seu lenitivo para poder acalmar a alma da sua forma. Acho que isso é o mais interessante e o mais importante. Então, qual é que é a primeira grande toque que eu acho importante, ou dica, ou sugestão? O quanto a gente consegue ainda estabelecer algum meio de controle, acordar dessa situação, ou estar consciente desse estranhamento que eu tenho comigo, ouvir e prestar atenção sobre o que está acontecendo comigo, porque o medo, quando controlado, ele gera inteligência, estratégia e inovação. As pessoas, quando sentem medo, elas repensam sua vida. Elas começam a agir com maior cautela, com mais inteligência, com mais estratégia e provavelmente buscar inovação, buscar novas formas de fazer. Esse é o grande aprendizado. Fora disso, se a gente não conseguir estabelecer algum meio de entendimento, de compreensão, o caminho é o pânico. E não é à toa que o pânico vem do quê? Vem do Deus Pan. O Deus Pan, que é aquele Deus, quem lembra, ele é um Deus com cabeça de bode, é um fauno, com as pernas lembra um bode, né? Que é um deus mitológico da mitologia grega, que é o deus dos bosques, das florestas, que adora pregar susto e criar confusão nas festas. Ou seja, o pânico gera confusão, gera totalmente a nossa desestruturação mental e física. Essa é a minha primeira parte. É aqui que eu coloco. Estamos vivendo uma época da qual o medo se faz presente, por estar presente, nos transforma, nos coloca em condição de estar estranho. Mas você está dando conta de que o estranho nessa parada é você e não o outro. Essa é a minha parte. Passo a bola para o meu amigo, Peter. Deixa de compartilhar a tela para eu compartilhar a minha, por favor. Enquanto isso, você falou do Divertidamente, né? O Paul Ekman, que é a pessoa que foi o consultor para o Divertidamente, ele teria 6 emoções, né? Que era a surpresa. Só que a surpresa muitas vezes pode ser entendida de outra forma. Então ele preferiu deixar a surpresa de fora para não confundir, para ter 5 emoções explícitas, fáceis de serem entendidas.
mas nenhuma emoção é fácil de ser entendida, né? Essa é que é a grande verdade. Tem alguns autores que hoje dividem até em 27 e tem uma que aparece a surpresa com nojo. Mas aí já tem gente que já acha que ele aparece como nojinho, se eu não me engano. Tem o nojo, tem o disgust, né? Mas, assim, a Disney já usa há muito tempo esse tipo de recurso, é um recurso bem utilizado por eles para poder criar realmente uma coisa mais sustentável, mais real. Mas falando de estranheza, eu acho assim, eu me considero bastante estranho e, inclusive, eu escrevi um artigo no LinkedIn dizendo: é chato ser estranho, é chato ser diferente num mundo cheio de normais. Porque todo mundo, a gente se acha normal, mas todo mundo tem sua estranheza. Então ninguém é normal. E o mais interessante é que a gente ainda acredita que nós vamos voltar para o mundo normal, né? Para o mundo como ele é. Agora, quando tudo acabar e as coisas voltarem ao normal, nada vai voltar ao normal. As coisas vão progredir da onde a gente está para frente. Então, esse vídeo fala um pouquinho disso para a gente começar. No hands anywhere. No hands, no feet. No hands. Audio Jungle. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. Audio Jungle. Pois é, gente. Felizes são os camaleões que mudam de cor sem sentir dor, né? Muito interessante essa primeira proposição do vídeo, porque, na verdade, a gente sente dor porque a gente não consegue ainda ser humano. Existe uma definição que eu adoro, que é do Dr. Alberto Almeida, que é um psicólogo transpessoal, que ele fala que nós somos seres humanos. Nós adoramos ter, mas a gente não consegue ser ainda. E, na verdade, existe uma definição maior, que diz que nós somos pareceres humanos, porque muitas vezes a gente nem tem, mas a gente parece que tem. E isso já satisfaz, né? Então, assim, nós não queremos voltar exatamente para isso, para sermos pareceres ou teres humanos. Nós queremos voltar a ser humano. O convite é para ser humano. Porque, na verdade, para você poder dominar, para você poder ser o líder da sua empresa, você tem que ser o líder de uma coisa muito maior, porque existem muitas pessoas que moram em palácios e se sentem mendigos, se sentem pessoas extremamente pouco empoderadas. Elas não conseguem se empoderar, elas não conseguem se achar tão importantes quanto o que elas têm para justificar o que elas são. Então, a mente humana, gente, é a única coisa, é a única empresa que não pode falir. E tem um vídeo muito bacana dizendo o seguinte: o seu cérebro, ele é uma propriedade muito cara. Não deixa ninguém, nem nada, ficar lá de graça. Eu acho ótimo essas metáforas, porque como o nosso cérebro não se prende em palavras e nem em números, ele se prende em imagens, você fazer uma imagem desse tipo de coisa, que esse pensamento que não é bom, que está aparecendo na minha cabeça, não deve ficar na minha cabeça porque ele custa caro, porque o espaço na minha cabeça custa caro,
é mais fácil de você eliminar, porque ele fica mais lúdico, fica mais interessante de você tratar com isso. Então, assim, para nós sermos líderes de alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que liderar é a nossa cabeça. Nós temos que entender como é que ela funciona, nós temos que entender quais são os truques, como o Flávio falou para a gente, quais são os truques desse ser escondido que a gente ainda não encontrou dentro da gente, para a gente poder entrar em acordo com ele e poder realmente navegar tranquilo com relação a isso. É claro que a gente tem medo de um monte de coisa. Nós temos sabotadores internos, temos sabotadores externos, temos sabotadores que eles não são aparentes. Por exemplo, quando você era pequeno e você ficou doente, aí vai lá seu pai ou sua mãe e compra um chocolate ou uma sobremesa ou uma comida que você adora para te deixar se sentindo melhor. Aí você fica bom e você pede para comer de novo aquela coisa. E a resposta que você tem é: não, é muito caro, não dá para comprar agora. O que é que a sua cabeça faz? Bom, deixa eu ver, pela relação que eu tinha. Eu fiquei doente, eu consegui a comida. Eu estou bom, eu não consigo a comida. Eu vou ficar doente de novo. Isso é uma coisa que se você não cuidar da sua cabeça, ela faz essa associação. Você era pequeno e você quebrou jogando futebol a vidraça de uma janela, e o teu pai, para te dar uma lição, levou você na frente do vizinho para pedir desculpa. E aí, na hora que ele chegou na frente do vizinho, ele se apiedou de você, falou: não, deixa o guri, porque o vizinho estava muito bravo. Não, deixa o guri de lado, ele é perna de pau, ele não sabe jogar bem. Você só ouviu ele é perna de pau, e toda vez que você chega perto de um campo de futebol, tua perna treme. E você não sabe por quê, porque você acreditou nisso. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de inimigos que nós temos dentro da gente, a gente tem que dar uma olhada e tem que dar uma limpada nisso, para que a gente possa realmente sair, né, de dentro da gente com uma outra perspectiva, com outro foco. E a primeira pergunta que você tem que perguntar para você é o seguinte: você é um especialista em preservar o seu cérebro ou você é um especialista em estressar seu cérebro? Como é que é a qualidade dos 85 mil pensamentos que você tem por dia? Porque o pensamento cria uma percepção, a percepção cria uma emoção cria uma reação química dentro do seu corpo, essa reação química, se acontece muitas vezes, vai levar a uma overdose, essa overdose vai levar a uma doença. Então, o que a gente está fazendo? Como é que a gente está tratando disso? Essa nossa conversa é exatamente para a gente entender. Poxa, primeiro, existe... Se a gente não acha que tem um problema, a gente não tem problema. Não adianta, pode vir 300 mil pessoas, o melhor psicólogo do mundo, pode vir o Papa, a Madre Teresa de Calcutá, e eu achar que eu não tenho problema. Então, a primeira coisa é saber que a gente tem um estranho dentro da gente. E agora vamos entender quem que é esse estranho. O que ele está fazendo comigo? O que eu estou deixando ele fazer comigo? O que eu posso fazer com isso? Como é que eu vou entrar num acordo com ele? Eu fiz uma palestra no começo da semana com o pessoal do Camilos, que eu sou consultor deles, e foi muito bacana, porque, assim, em termos de público, atingimos quase 2.000 pessoas. E depois, claro, você não consegue acompanhar o chat das pessoas. E eu estava falando uma coisa em relação à qualidade do nosso pensamento, muitas vezes cria doenças na gente. E a pessoa, eu falei que o foco era ser feliz, o foco era ter pensamentos felizes. E depois a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. Mas uma pessoa escreveu assim: não, eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu sou uma pessoa extremamente alegre, e mesmo assim eu tenho doença autoimune. Então tá aí a resposta. Ser feliz não significa necessariamente ser alegre. Ser feliz é uma outra condição, é uma condição de entendimento da vida, é uma condição de entendimento do que você faz. Ser alegre faz parte de ser feliz, mas não é exatamente 100% de ser feliz. A felicidade não se classifica só por ser alegre. Se você pega uma pessoa alegre o tempo todo, tem alguma coisa errada com essa pessoa também, porque a vida precisa das nuances, precisa das diferenças para que a gente possa entender um pouquinho da gente mesmo. Eu tenho um entendimento da dor que como se fosse o nosso combustível, ou como se fosse um motor, que tira a gente de ponto A para ponto B. Se não dói, a gente fica na nossa zona de conforto. Se dói, a gente se mexe. Só que existe uma diferença. Você pode sentir dor
e achar que isso é uma proposta, como todo mundo que está nessa sala acha que esse momento, apesar de ser de dor, é um momento de crescimento, então é uma proposta, existe um teste aí para a gente passar, ou você pode sofrer. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Então, com isso, eu também termino essa minha primeira parte e passo a bola de volta para o Flávio. Então tá. Essa segunda parte, eu estou escutando contigo, eu sempre me pergunto quando a gente tem a segunda grande emoção que nos afeta e que talvez seja uma que, quando ela nos pega, pode nos levar a maiores consequências. O medo, ele tem por tendência a levar a imobilidade e, de certa forma, para a fuga. Mas existe o segundo, que é a raiva, que ela é potencializadora da agressão. Mesmo quando ela não... Como eu chamo que considero a raiva uma tensão emocional que nos coloca em situação de agressão. E essa situação de agressão, ela é extremamente destrutiva. Quando nós contemos a raiva, ela nos destrói por dentro. E quando a gente extrapola, ela também continua nos destruindo por dentro e acaba também destruindo o outro. A raiva é algo que a gente até admite, mas muitas vezes a gente não trata e não cuida e não entende a origem. A maioria das vezes que as pessoas têm raiva, esta raiva tem uma origem, tem um motivo. Trazendo para a situação que a gente vive agora, a raiva ela é vinculada a uma situação de estranhamento. Por quê? Porque, de repente, eu comecei a sentir raiva de tudo dentro de casa. É do meu filho que escuta o som mais alto, é de alguém que derruba alguma coisa na sala, é alguém que me pergunta alguma coisa e eu não quero responder. E a raiva, ela, por consequência, vai nos colocando cada vez mais em situação de violência, que é a extrapolação dessa condição. Eu gosto de trabalhar muito com a referência de filmes porque elas nos dão uma posição. Alguém lembra um filme muito antigo, dos anos 80, chamado Um Dia de Fúria? É um filme com o Michael Douglas, que basicamente é um cidadão de uma vida comum, que tem um dia horrível e começa a extrapolar sua raiva de todas as formas, e os eventos vão acontecendo sucessivamente. Eu sempre gosto de utilizar, principalmente para esse elemento que essa emoção que nos é tão presente, o pensamento indiano. E aí vem a minha segunda dica, né? Quem quiser começar alguma coisa, além de ver alguns filmes, pequeno livro, O Caminho Budista. O budismo não funciona apenas como alguns consideram religião, mas é uma filosofia. Uma filosofia de vida, um entendimento complexo quando a gente começa a estudar os personagens, né, a mitologia, mas relativamente simples quando a gente consegue sintetizar. E um deles, dentro da senda, que são os 3 principais pontos a serem considerados, ele nos explica principalmente a compaixão. E a compaixão, eu até quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como ele funciona. Deixa eu só clicar aqui. Ok. Bom, o grande elemento disso é a sabedoria. E a gente sempre entende que a sabedoria é um nível de inteligência muito alto, nível de conhecimento altamente profundo. Mas, basicamente, a sabedoria não depende do quanto você estudou ou quanto você é erudito em determinado tema, mas a capacidade de perceber a realidade justamente como ela é. E quando ela surge, essa capacidade de perceber as coisas justamente como elas são, naturalmente ela leva ao elemento fundamental para reduzir o nosso nível de raiva na nossa vida, que é a compaixão. E aí eu gosto de trabalhar com a compaixão, né? A compaixão é essa capacidade que a gente tem plena e verdadeira de entender a dor dos outros, né? E no nível mais alto a gente ter esse respeito por todas as vidas sencientes, por todos aqueles que são capazes
de sentir dor e a ver a todos como irmãos nesse enorme universo. No momento que eu consigo ter compaixão pelo outro, entender o outro, e a importância da empatia, entender o outro, e aí que eu acho muito legal, porque nós costumamos também ter empatia por pessoas que são fora de nós, mas nós não conseguimos, às vezes, nos dar por conta que convivem dentro de nós muitos outros que nos são estranhos. Por exemplo, eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito de estar irritado, eu tenho o direito de estar hostil, de estar incomodado, de estar indignado. Faz parte disso. E eu também tenho que respeitar, ter compaixão e compreensão, sabedoria sobre essa minha condição, em qualquer situação que esteja. E eu acho que a gente tem evitado muitas vezes também, narcotizado, deixado as coisas para lá, ou não procurado dar um caminho, um viés. Eu sempre acho que a raiva é um rio que transborda. Eu gosto muito de uma frase do Bertolt Brecht, que ele fala muito bem sobre isso. Ele diz: você fala de agressivo, de violento, o rio que desce as montanhas, corre pelas corredeiras, transborda os rios, invade as casas e mata as pessoas. Mas nada se diz das margens que o comprimem. Nós há muito tempo queremos uma sociedade que tem nos comprimido de uma forma complicada e nos prometido sobre isso muitos confortos e luxos e possibilidades que nem sempre se realizam. E nós vamos guardando isso, porque eu sempre tenho muito questão de respeito da ética pessoal conosco. Se a gente começa a sacanear a si mesmo, nós perdemos a ética com a gente, é bem provável que eu vá perder com os outros. E essa sensação de estar matando, destruindo a minha vida, vai gerando uma raiva que quando eu me sinto privado desses lenitivos, desses atenuantes, desses calmantes que a vida me dá, poder ir no shopping, fazer as minhas compras, poder tomar minha cerveja no barzinho que eu queria, ir ao supermercado e passear quanto eu quiser, ir num parque, mesmo que eu não tivesse indo, mas me tirar esse direito, me coloca numa situação de raiva, desse ser estranho que sente raiva, absurdo no momento que eu estou confinado, e nem isso que me ofereceram, que são os pequenos prazeres da vida moderna, não me é mais possível. O que me sobra nessa sociedade? Então, compreender essa situação, e aí a questão do autoconhecimento como grande, e talvez uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo como sociedade, de nos retrairmos, nos encolhermos e começarmos a refletir sobre qual é que é o papel dessa vida que nós nos propomos. Aqui exatamente serve tudo isso. É fundamental estar nessa situação hoje, mas se a gente não sair dessa matrix, que é o próximo tema que eu quero falar um pouquinho, vai ser difícil. Se a gente não resolver romper e ir para Zion, vai ser difícil a gente poder dar conta, porque a gente tem hoje uma coisa que leva a aumentar a raiva e leva muitas vezes a um medo maior, é a questão do espaço de ameaça. Lembra da ameaça do primeiro bloco? Eu não sei quanto tempo dura esse negócio. Isso é tão ameaçador e tão gerador de raiva e medo, porque se a gente soubesse o tamanho do monstro, não me faz mais forte, mas me faz dimensionar para eu poder criar uma estratégia. Como eu não sei, isso vai me dando uma angústia cada vez maior. De quanto tempo vai durar, quanto tempo eu vou ter que ficar confinado, quanto tempo eu vou estar exposto, quantas coisas lá fora vão estar condicionadas, quanto tempo vai levar para a economia melhorar. Vou ter emprego quando voltar, vou ter uma condição. Como vai ser o mundo depois? Como vai ser o mundo depois? Mas nesse momento a gente tem que utilizar esse tempo para buscar equilíbrio, se reinventar e achar possibilidades. Coletivamente e também individualmente. Acho que era essa a minha parte. Estou devolvendo para o Peter. Deu meus 5 minutos, eu acho, né? Isso? Vamos lá. Vai lá. Deixa eu tirar aqui, então. Bom, gente, tem muita gente que não está gostando ou está achando péssima essa situação que a gente está. E, como eu disse, eu sou estranho. Então, eu não estou achando nem um pouco péssima a situação que a gente está, porque para a gente que lida com os aspectos da mente, que tenta explicar, que tenta explicar como é que funciona o nosso cérebro
e por que que a gente tem que entender o nosso cérebro, o cérebro do nosso consumidor, para que a gente possa ter uma vantagem realmente ativa no mercado de hoje, que é um mercado de experiência. Hoje em dia, está mais do que simples. Antigamente, eu tinha que fazer um discurso enorme para explicar o porquê que eu vou entender o cérebro do meu cliente. Nos dias de hoje, gente, se você não entender como é que funciona o teu cérebro, o cérebro do teu cliente, você não consegue nem sair da cama. Quanta gente diz que está deprimido, que não consegue sair da cama, que não tem motivo, que esse dia, que essa situação está péssima, e não consegue se mexer. Então, para a gente, é uma oportunidade muito bacana de falar, olha, entende o que se passa aqui dentro dessa coisa aqui, que não sabe o que é verdade e o que é mentira, que não sabe o que é falso ou é verdadeiro, que é facilmente, não é manipulado, mas estimulado. Então, quanto mais você entender como é que o teu cérebro reage, mais fácil fica você entender o teu cliente, mais fácil fica você entender as tuas reações. Por exemplo, dá uma olhada nesse vídeo. Okay, you guys, so this one's been a long time coming. So we're going to take it over here. We're doing some feeding in that room, so we're kind of closed from there. Just a really important clutch of eggs. So, I don't know how long you guys have been following me, but this is actually a baby from a baby. Eu pude ver algumas pessoas fazendo assim, na frente da câmera. Esse é um toque muito interessante. A mente, quando ela está emocionada, ela emburrece. E não é que você é burro, não. Ela simplesmente começa a achar que uma situação que não é real, é real. Então, eventualmente, uma cena onde um animal ataca a tela, faz você reagir pisando para trás. Por quê? Porque, independente de você saber que você está vendo ele através da tela, independente de você saber que ele não vai te atacar, o cérebro que é acionado, a porção do teu cérebro que é acionada, não quer saber nada disso. Ela quer saber, tem um perigo aí, sai fora. É o efeito briga, fight or flight, ou sai correndo. Então, na hora que ele ataca e você vê que é um bicho feio, que tá criando uma emoção em cima de você, você quer mais é fugir. Independente de você saber que ele está do outro lado da tela, independente de você saber que ele não vai te atacar, mas te dá um susto. Quando a gente assiste um filme de terror, a gente se assusta o tempo todo. Por quê? Faz parte se assustar nesse sentido. Porque o nosso cérebro, você criou uma situação. Tem um palestrante chamado Givandro, eu não vou lembrar, não consigo pronunciar o sobrenome dele. E ele começa a contar durante a palestra dele, não passa vídeo não, ele começa a contar durante a palestra dele como é que funciona um filme de terror. E ele vai contando, vai agregando elementos, ou seja, ele vai fazendo a mente das pessoas que estão na plateia entrarem junto da história, e daqui a pouco ele cria a situação que a pessoa entra no lugar que ela vai ser atacada. Ele para exatamente no momento do ataque, ele fala assim, pum! E muita gente que está na plateia pula da cadeira. Gente, eles não estão vendo, mas o cérebro deles está ligado na história. Então, o nosso cérebro produz um monte de coisa. Se a gente entender que a gente, controlando o cérebro, entendendo como é que ele funciona, tem uma vantagem incrível, essa situação que a gente está passando e todas as outras, a gente tira de letra. Seguramente. Só é eficiente quem aprende a ser líder de si mesmo. E só é líder de si mesmo quem é líder do seu cérebro. Quem é líder do que vai dentro da sua cabeça. Gente, isso não é um fato, não é um dado do Peter, não. Isso é um dado de Harvard, da Harvard Economic School. 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente. A maior parte disso vem das percepções que a gente não apreende, não raciocina, mas a gente reage. Por isso que a gente está na economia da experiência, porque você vai com a cara do vendedor, porque você retorna porque aquele vendedor te faz se sentir bem. A gente busca, né, os dois princípios da psicologia das necessidades, ser amado e pertencer. Muitas vezes, quando um vendedor te trata bem, você acha que você pertence àquele grupo. Você vai chegar lá,
Eu trabalhei na Disney por 10 anos, gente. Acredite ou não, as pessoas retornam para o Walt Disney World por causa dos funcionários. Isso não é uma pesquisa também do Peter, é da Disney Institute. 2/3 das pessoas retornam por causa do funcionário, por causa da forma que o funcionário interage com ele, porque ele se sente especial. E todo mundo gosta de se sentir especial. Então, essa interação, esse fato de entender que a tomada de decisão vai muito mais por atitude, por forma, por gesticulações do corpo, funciona, e funciona de uma forma incontestável, vendo os números, por exemplo, do maior destino de férias do mundo chamado Walt Disney World. Não é nem a Disneylândia, é a Walt Disney World aqui em Orlando, terra do Mickey Mouse. Por sinal, ele está descansando. Gente, a gente compra emoção e justifica com a razão. O que eu quero dizer com isso? A gente compra a expectativa de ter aquela coisa, aquele produto. Então, muitas vezes, se você entender o que o teu cliente está fazendo, o que ele quer quando ele vem te pedir alguma coisa, você vai vender talvez nem aquilo que ele achava que ele queria, porque você vai encontrar um produto que vende, que passa muito mais aquela emoção para ele do que o que ele estava esperando. Então, por exemplo, Flávio, você gosta de carro? Você pesquisa quando você vai encontrar, quando você vai ver comprar um carro novo? De cansar, pesquiso demais. Aí você chega na concessionária, você encontra teu carro novo, o carro está lá. Vamos supor que você vai comprar aqui, porque no Brasil você tem que esperar que te mandem. Mas aqui você já sai no dia com o carro. Você entra no teu carro novo e ele não tem cheiro de carro novo. Você compra? Vou ficar desconfiado, com certeza vou pensar. Olha, o Flávio, que estuda isso há bastante tempo, falou que vai pensar. A maior parte das pessoas fala, não compro. Só que aí, quando alguém pergunta por que você não comprou, em geral você não vai falar porque ele não tinha cheiro de carro novo. A gente vai justificar com outra coisa que seja mais racional. Então, a gente compra com emoção, a gente justifica com a razão. E todos somos assim. E o que é comprar? Comprar é qualquer atitude dentro de casa. Comprar uma briga, comprar uma discussão, ou comprar uma atitude bacana para modificar o começo do dia e passar o dia numa boa com a sua parceira, com o seu parceiro, com a sua filha, com o seu filho. Depende de você, é a sua atitude que vai determinar. Mas o que a gente tem que entender é qual é a emoção que a outra pessoa está precisando. Onde é que ela vem? É a empatia que a gente vai falar mais para frente. Da onde é que vem tudo isso? O que eu posso ajudar nessa emoção? Onde que eu posso criar essa emoção? Porque muitas vezes quando a gente faz demais, o homem tem aquela coisa, né? Muitas vezes principalmente os homens como eu, que foram criados com uma família que o pai e a mãe são separados, a mãe, que fica em geral com os filhos, pelo menos da nossa idade, né? 50 para cima, treinou, né? Adestrou a gente a ser super-heróis. E a gente descobre no mundo real que super-herói não adianta. Mas a gente ainda tem essa síndrome de vez em quando. E aí a gente quer fazer uma coisa bacana para nossa esposa, faz aquela, nossa, chega com flores, isso, aquilo, a primeira coisa que ela fala que quer, o que você aprontou? Porque também, se você exagera demais, se você chega numa coisa extrema, tá certo que é da tua vontade, mas não é natural. Então, assim, todo esse tipo de coisa, a gente tem que entender qual é a emoção que a gente está causando na pessoa. Quando a gente exagera, quando a gente passa do limite, a gente pode causar o errado. E aí a frustração aumenta na gente, porque a gente queria ter feito uma coisa bacana, e aí o que você não queria que tivesse acontecido de começo, porque você estava fazendo uma coisa legal, acaba acontecendo, porque quem fica chateado é você. Porque, poxa, eu tentei fazer uma coisa bacana para ele ou para ela, e olha o resultado que dá. Não dá para fazer nada para essa pessoa. Você não está pensando na outra pessoa, você está pensando em você, no retorno que você queria com a ação que você fez. Então, a gente tem que entender qual é a ação e qual é a emoção que a gente tá atrás de verdade, ver se isso é oportuno ou não, se isso é bom ou não para a gente. Vamos lá. A gestão da emoção, gente, começa com a gestão do pensamento. Como a gente disse lá atrás, 85 mil pensamentos por dia, é difícil da gente conseguir filtrar todos. Não vai acontecer. Mas muitas vezes, se a gente começa a repetir um pensamento negativo, não acho que um pensamento negativo vai trazer bons resultados para você imediatamente, ainda mais agora que a gente está em espaços muito pequenos com as outras pessoas. Não acho que as pessoas não sabem quando você está bem ou quando você está mal. Elas sabem muito mais quando você está mal. Por quê? Porque a nossa cabeça ela foi cabeada desde que a gente saiu das cavernas para prestar atenção em perigo.
em sinais que denotem perigo. Por quê? Porque o perigo pode acabar com a nossa vida, entre aspas. Mas nós vivemos pela subsistência e pela reprodução. Então, quando você não está bem, a outra pessoa vai perceber. E aí, se ela começar a falar com você, você vai falar que está bem, para tirar ela ou não preocupar, ou para não querer falar sobre isso, pode dar uma outra discussão. Então, gente, o que você... Você é o líder de si mesmo. Você tem que aprender a lidar com a sua cabeça. Uma das coisas que você tem que pensar é: vale a pena isso que eu faço todo dia? Porque a gente tem vários hábitos que a gente pode agora começar a repensar. Vale a pena continuar fazendo essa mesma coisa? Ou nesse momento vale a pena eu mudar um pouquinho, eu pensar um pouquinho em qual é o resultado de tudo isso e, de repente, modificar? Eu, depois de 20 anos morando com a minha esposa, tive que admitir para ela que muitas vezes a gente briga no momento em que ela aponta para mim uma atitude que eu tomei de alguma coisa que eu não queria ter feito e por isso eu não fiz direito. E eu sei que eu não fiz direito. E eu estou chateado comigo porque eu não fiz direito. Mas quando ela aponta, eu vou para cima dela dar porrada. Verbal. Não sou agressor. Mas a gente acaba brigando. Então, quando eu me dei conta disso, eu comecei a colocar algumas bandeirinhas para dizer: para, aí não tá legal, você está fazendo a coisa errada. Então, vamos entender o que passa aqui dentro para que a gente possa realmente trabalhar legal a nossa vida quando a gente sair para fora. Flávio, volto para você. Beleza. Bom, eu estou me sentindo meio cara que traz só as dores. Até eu terminar, estou na terceira, que são as que são estados de presença de emoções que são... Eu não gosto de chamar emoção negativa ou positiva, porque todas elas têm uma função. O medo, ele nos traz inteligência, nos traz estratégia, nos traz inovação. A raiva, eu gosto sempre de fazer essa pergunta: o que a raiva nos traz, né? Mesmo sendo agressiva e violenta? A raiva nos traz coragem. O drive, né? Ela é produtora de coragem. Nos momentos, muitas coisas que a gente resolveu na vida ou mudou significativamente foi consequência do momento em que a raiva transbordou e a gente teve coragem de dizer, fazer, tomar atitudes que não tomaria em condições normais. Então, a raiva tem essa condição. Então, toda habilidade, como eu dizia antes, é pegar esse rio que desce as corredeiras, inundando tudo, e dar uma vazão. É tirar as margens que estão assoreando, transformando esse rio numa potência de destruição, e fazer um rio que possa ter sua utilidade como a água tem. Fazer essa água fluir. Passando para isso, vem o terceiro, que é o estado, a emoção de tristeza. Nós que estamos aqui, dá uma certa sensação de tristeza de estar trancafiado nesse momento. E até quero começar a fazer uma leitura positiva, senão eu vou aparecer aqui o mensageiro do Apocalipse, né? Não fica muito legal, né? O último cavaleiro do Apocalipse. A tristeza, ela é muito natural e eu respeito as pessoas, inclusive pessoas tristes. Tem um livro bom do Moacir Scliar, um autor gaúcho, médico, que ele escrevia História da Melancolia. Nós nos desacostumamos a conviver com a melancolia. A gente até existe ela, a gente acaba narcotizando, trabalhando ela de uma forma meio equivocada. A gente prefere escutar música depressiva, botar um sertanejão, botar, né, cada um na sua linha, mas acha uma música triste para dar um encaminhamento para isso. Mas o estado melancólico, ele faz parte da presença de pessoas inteligentes. Se a gente olhar a realidade como ela não é tão fácil e tão simples assim. O problema é você permanecer nesse lugar, não é um lugar que você deve depositar todas as suas energias e o teu tempo. Estar triste é natural, não pode se tornar normal. Tristeza que se torna normal, ela vai virar depressão. Nem gosto de dizer tristeza e depressão, porque isso é uma simplificação de um estado de saúde que pode ser muito mais complicado. As pessoas pensam: não, eu só estou triste. Às vezes a tristeza continua e ela pode ter. Quem responde isso aí, quem diferencia, a psicologia, né? A psiquiatria é que vai atender isso, é que vai resolver isso. As pessoas não podem subestimar o que está ali acontecendo. Então, busquem pessoa especializada para isso. Mas a gente tem que estar atento como quando aparece essa tristeza. Que eu costumo dizer que a tristeza é uma ausência de tensão positiva. Ela é uma ausência de tensão emocional positiva. Tu não tem tensão nenhuma. Se a raiva ela é mobilizadora, a tristeza vai te levando num nível de neutralidade que vai te deixando a vida sem cor alguma. Tanto é que ela só é compensada através da alegria. A alegria, ela é prática, parece ser uma negação da alegria.
Ela se comporta como uma negação da alegria. Eu gosto de entender também, mas não é por isso que eu tenho que me tornar alguém. Muitas pessoas fazem isso, né? Como tu dizia, né? Um parecer, não um ser. E aí começa aquela coisa de uma sociedade, uma emuladora. Nós estamos sempre emulando alguma coisa, fazendo um simulacro do que seria a coisa, como uma forma de compensar, porque a gente vive. E aí eu pego um outro pensador que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, que ele fala hoje, no mundo atual, sobre os 3 problemas que nós nos criamos para uma sociedade altamente consumista, né? Por queremos consumir felicidade de forma rasa o tempo todo, que essa resposta seja o quê? Uma compra rápida, uma festa, uma balada, eu acabo buscando esse atalho e essa simplificação. Por ser simplistas, nós acabamos sendo o quê? Imediata, nós queremos para já. Querendo para já, a gente acaba sendo imediatista. Por ser imediatista, e as felicidades mais profundas, as que são mais significativas, elas levam uma vida inteira. O Peter, para chegar nesse estado hoje que ele está tranquilo, para poder dizer assim, cara, eu tenho uma vida legal, eu tenho essa sensação. Pô, eu tenho uma vida legal. Não quer dizer que eu não tenha momentos ruins, tem, mas eu tenho um estado e levou um tempão para chegar nisso. É uma construção de uma vida. E para construir uma levando, carreira, né? uma família, para construir um nome no mercado, leva um tempo para poder dizer, pô, isso agora, hoje eu estou bem com isso. Não quer dizer que esteja sempre normal, mas eu tenho um grau de reconhecimento sobre a minha trajetória. Só acrescentando uma coisa rapidinho para o pessoal também, para entender o que você está falando do ponto de vista neurológico, a cabeça, ela funciona com a economia do agora. Ela não funciona com a economia do amanhã. Ela quer as coisas para agora. Por isso que é tão difícil poupar dinheiro, por isso que é tão difícil pensar em coisas a longo prazo, porque eu quero para agora. Pode continuar, desculpa. Perfeito, perfeito. Eu também trabalho sobre esse conceito, né? Que o passado é algo imutável que você não consegue mais acessar. Ele é só um banco de memórias que podem ser boas ou ruins, mas que não podem ser alteradas. O futuro é uma possibilidade, uma hipótese, uma projeção que está totalmente dependendo do presente. O que de fato existe é o presente e agora. Então é nesse território que eu posso existir. Inclusive, eu acho interessante, o otimista é alguém deslocado no futuro. O pessimista é alguém deslocado para o passado. O triste é um cara que deslocou temporalmente seu cérebro para o passado. Ele se reserva em cima de mágoas, coisas que aconteceram, não se resolvem mais, mas ele deposita muito tempo no passado. E isso tira toda a sua força e energia de atuar onde o que de fato existe, que é o presente. É um deslocamento temporal. Mas interessante é o que o planeta está fazendo com a gente agora, né? Está falando, não adianta olhar para o passado e não adianta olhar para o futuro. E aí, olha como é bom, quando acontece isso é muito legal, porque é quando significa que a gente está encontrando um ponto de conexão forte. O terceiro das 3 sendas que eu falava, a primeira é a sabedoria, a segunda a compaixão, a terceira é o desapego. Que talvez seja a maior ferramenta que a gente vai ter que praticar a vida inteira, desapegar. Eu gosto muito, até aparece como Arthur Távora, às vezes aparece como um outro autor, mas parece como é do Arthur Távora, aquela frase que chama-se a travessia. Há um tempo em que devemos nos despir das vestes usadas e cansadas, já marcadas pelo nosso corpo, sob a pena de ficarmos o resto da vida à margem de nós mesmos. Existe um momento da gente se desfazer de tudo isso, que nos transforma, que nos deixa preso para poder evoluir. Só que quanto mais demora o desapego, mais a tristeza, assim, encrudece. Desapegar no nível mais alto que eu tenho. Eu adoro fazer desapego de vez em quando. Às vezes é meio ruim. As pessoas pensam, pô, mas você não tem foto, não tem muita coisa. Eu fui sempre meio assim. É um modelo meu. Às vezes me incomoda, porque deixa um pouco, às vezes, a vida sem... Mas toda vez que eu faço o apelo, me incomoda. Vou arrumar o quarto e acho uma caixa de fotos, um negócio, e começo... Quando eu me vejo perdendo o presente, que é o que eu tenho, fiquei uma manhã inteira mexendo naquelas fotos, eu digo, meu Deus, eu perdi o presente porque eu estou focado no passado que não existe mais. Então, não quer dizer que não vá, mas vá com cuidado, né? Pessoas que ficam tristes estão... E a tendência da gente, quando a gente entra nesse clausura que nós estamos vivendo, nesse fechamento, é naturalmente, por questões ambientais, tornarmos tristes porque a gente vai fazer um certo confinamento que vai nos levar a viver com essas... Eu sei que eu nesse período pensei em pessoas que já foram, minha mãe que já faleceu, lugares que eu já morei. Eu estou sonhando com coisas do passado, eu tenho vindo memórias muito claras do passado que eu não tinha mais. É muito interessante isso. E o que faz? Eu tenho que achar modelos. O modelo principal que eu acho é o desapego. Quanto mais rápido, o que é o desapego? Não é você abandonar as coisas que você ama, os bens materiais que você tem. Longe disso.
É saber que cada coisa está vinculada ao seu tempo e momento. Entender profundamente a impermanência, que nada é definitivo, nada é, tudo é transitório, e que tudo vem, cumpre seu papel e vai embora, como nós veremos algum dia. Como chegou essa pandemia, e um dia ela vai... O mundo só acaba... Particularmente, ele vem acabando há muito tempo, já acabou para os índios, para os maias, já acabou para os incas, tem acabado para o mundo, e acaba para muita gente, mas muitas vezes, eu gosto muito do tarô. O tarô tem uma carta que aparece chamada o feixe. Quando ele aparece o feixe, aquilo ali, quem não está acostumado. Estamos com parabéns aqui. Obrigado. Tá bem? Pô, você recebeu um parabéns pela carta do tarô, tá fantástico. Ó, os efeitos bruxolescos. Basicamente o que, pessoal? A carta do tarô, essa o feixe, ela quando aparece, ela significa, de forma óbvia, morte. Mas não existe morte no tarô, existe final de processo. Fim de processo. Ela significa renascimento também. É um processo que acabou, é algo que terminou. E isso é muito difícil de dizer se isso é positivo ou negativo. É bem interessante. Eu gosto do tarô não pela... Não tenho a menor ideia, eu sou completamente cético com relação às coisas. Mas qual o processo que está acabando agora, então, para você, Flávio? Esse exercício mental é muito interessante. Então, só para fechar esse bloco, para trabalhar com a tristeza, desapeguem das imagens mentais, das expectativas do passado. Quanto mais rápido você desapegar das coisas que ficaram lá fora, mais rápido você vai estar preparado para enfrentar o futuro que vem aí. Qual é o processo que está acabando para você agora, Flávio, com essa situação toda? Nesse momento, qual é a fase que está encerrando? O modelo de negócio que eu trabalho, que eu já estava prevendo, ele acelerou. Aquilo que eu te falava, algumas coisas que estavam do outro lado. O mundo vai ser muito mais online. Isso que nós estamos vivendo aqui, esse é o futuro, que já estava apontando em alguns negócios e agora estão em quase todos. Isso é uma coisa que morreu. O meu negócio, presencialmente, preponderante na minha área, eu acredito que já acabou e vai acabar muito rápido. Vai sobrar algumas coisas. Imagine se vai ser mais difícil reunir pessoas, mais difícil fazer grandes eventos, pelo menos por um tempo. Pode ser que ele renasça de outra forma, mas como ele era, vai ter mudanças. Bom, Dani, que eu diga, né, Dani? Tá ouvindo aí? Tá. Não é para te assustar, não te desespera. Bom, gente, existe uma solução para isso? Não sei se existe uma solução, mas eu acho que um dos grandes contadores de história, e como eu falei, né, a cabeça não se prende em imagem, a cabeça não se prende em números, não se prende em palavras nem em números, só se prende em imagem. E um dos grandes contadores de história que traz imagem, que traz, né, ancoragem, memória mais fácil de relembrar, foi o Walt Disney. E eu acho que, apesar de não existir uma fórmula de bolo... Giovanni, você... deixa eu ver quem é que está com... Deixa eu só ver quem é que está com o áudio aberto aqui. Como? Não dá para saber. Pois não. Gente, alguém está com o áudio aberto? Se você puder fechar, eu agradeço, tá bom? Não sei exatamente quem é. Bom, essa é uma das desvantagens, digamos assim, do nosso online, porque às vezes nem todo mundo consegue gerenciar da forma certa. Deixa só eu tirar rapidinho. Vamos ver de onde está vindo isso. Não sei de onde está vindo. Já chega. Ok. Beleza. Vamos lá de novo. Então, a fórmula que o nosso querido Walt Disney colocou, e que eu acho que ela é muito interessante, até porque ela é uma metáfora e não uma receita de bolo, ou seja, não é uma coisa que acontece e que tem que ser exatamente assim, mas ele falava que tudo que a gente precisa é de fé, confiança e o que ele chama de pixie dust, que é aquele pó de plim-plim-plim que ele pegava da sininho, colocava na cabeça e saía voando. Mas se vocês lembram bem, o pó de plim-plim-plim sozinho não fazia o Peter Pan voar. Fazia? O pó de plim-plim-plim sozinho, ele era só o processo. O processo precisa de uma cultura. O processo precisa de uma atitude ser tomada para que ele funcione, né?
de um suporte. E qual era o ato que detonava e fazia o pod Pilim Pim Pim funcionar? Você tinha que ter pensamentos felizes, pensamentos positivos. Então, dá um pouquinho de uma linha para a gente pensar no dia de hoje, que a gente tem que ter fé. Fé na gente, fé na situação, fé que isso é transitório, que a gente tem um estudo aí a fazer da gente nesse tempo. Confiança que o caminho que nós escolhemos é um bom caminho, ou confiança para, de repente, achar que o caminho que a gente escolheu não é um bom caminho e modificar esse caminho. E pensamentos positivos, porque o que acontece? Se você começar a prestar atenção na mídia, eles estão transmitindo, e eu trabalhei no Cidade Alerta, TV Record, por 4 anos aí no Brasil. Eu sei exatamente do que eu estou falando em termos de fazer dinheiro propagando notícias ruins. O ser humano presta muito mais atenção no ruim do que no bom. A gente já falou sobre isso. Só que o problema é que o foco ficando no ruim, você dá uma ordem para o teu subconsciente para continuar prestando atenção em coisas ruins. E o dia inteiro você só vai passar prestando atenção em coisa ruim. E isso vai fazer um mal tremendo para você. Isso vai fazer um mal terrível para você. E isso não funciona. Então, foco no positivo, foco aonde eu posso ajudar, foco aonde eu posso melhorar o meu dia. Desde a hora que você acorda, começa a dar ordens positivas para a tua cabeça. Começa a fazer esse cara aqui trabalhar para você e não você trabalhar para ele. Você ser proativo e não reativo. Até porque, quando você tem um pensamento positivo, você tem que buscar um pensamento positivo. Isso é uma atitude. E aí eu busco uma frase de um cara muito bacana chamado Zig Ziglar, que foi um mestre palestrante aqui dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: a sua atitude, não a sua aptidão, vai determinar a sua altitude. O que linka exatamente com a história do Peter Pan. Porque o Peter Pan jogava o pod Pilim Pim Pim para sair voando. Quão alto você quer voar? Vai depender da sua atitude. Vai depender de quão positivo você pode pensar, de quão efetivamente você pode transformar esse pensamento positivo para transformar o seu dia a dia e para que você tenha coisas positivas para fazer. Então, tudo que você precisa é fé, confiança e o pod Pilim Pim Pim. Fica fácil de lembrar disso. Então, não é que é uma fórmula de bolo, mas é uma coisa que funciona. Como é que eu faço isso? Todo dia que eu acordo, eu agradeço pelas coisas que eu tenho. Ah, que coisa mais piegas. Pode ser para você, para quem está pensando nisso. Eu acho muito legal, porque eu começo a pensar no meu travesseiro, no meu cobertor, no meu colchão, em ter pijama, em ter água quente na torneira. E eu estou dando uma ordem. Logo que eu acordei, que o meu cérebro está zerado de química, estou dando uma ordem para ele continuar procurando durante um tempo, até alguma coisa mais forte acontecer e modificar a minha percepção, continuar procurando coisas para agradecer. Olha que quão mais fácil é você navegar a sua manhã com esse tipo de pensamento. Então, assim, de novo, esse é o Pixie Dust. É por aí que a gente pode trabalhar. É por aí que é a minha sugestão nesse momento de trabalho. Flávio, contigo. Que bom que eu cheguei, passei a fase mais pedreira, que era passar os 3 primeiros emoções, né? Medo, raiva e tristeza, agora chegou na alegria, finalmente. E aí tem a ver com o que você fala. Eu gosto de trabalhar muito com a questão da alegria. Enquanto que o positivismo, esse estado de mentalidade positiva é fundamental, a alegria, vamos dizer assim, ele é um antecessor. Ele é um estado de humor. Ele é um estado de humor emocionalmente disposto e positivo. Ele tem a ver muito mais com uma sensação e uma condição sensorial geral que está disposta a receber e a dar. O estado de receber e dar. Às vezes, por isso que eu acho que às vezes o positivismo ele é interessante, mas tem muita gente que é positivo desde que ele esteja ganhando. Perfeito. Aí tá positivo. Enquanto tá ganhando, ótimo, ele tá para cima. Quando ele começa a perder, ficou ruim. Aí morreu o espírito positivo. E a alegria tem essa questão. Se pode estar na maior desgraça, pode a coisa não estar tão legal, o meu humor está disponível. Ok, eu vou levar adiante, tá? Ok, acontece mesmo, faz parte do jogo. Ok, não foi legal, mas vamos lá. Vamos lá. E isso eu acho que é muito interessante. A alegria, ela é
dentro das emoções, ela é a condutora do canal da existência. É ela que dá significado à vida. Quando a gente perdeu a alegria, a gente perde o sentido geral das outras coisas. Não quer dizer que se todas as outras emoções têm sua função, a alegria ela tem a capacidade incrível de fazer a gente encontrar algum significado e algum sentido, mesmo quando a vida não faz sentido. Ele é um estado do espírito da qual ele entende, ele tem a ver muito com a questão do desapego. Porque quando eu entendo a impermanência, eu entendo que esse estado que me está acontecendo aqui, ele é temporário e ele tem uma função de aprendizado e de ensino. Ele não está vinculado na especificidade, mas ele faz parte de um contexto que muitas vezes eu só vou ter condição de entender lá adiante, quando eu já passei a tempestade. Perfeito. Você só vai ter essa compreensão depois. E para poder sustentar, quando eu começo a criar essa ideia, esse modelo mental que é o modelo alegre, eu começo a ter, vamos dizer assim, o melhor lenitivo, o melhor, vamos dizer assim, narcotizante, que está na moda, para poder enfrentar o percurso. É tão verdade que as pessoas acabam buscando artificialmente, através de remédios, de medicações, uma forma de obter essa alegria que se perdeu em algum momento. Mas isso é natural do ser humano, desde que você trabalhe a sua mente. E aí eu concordo plenamente com o Peter, de que nós temos que educar e programar, trabalhar no cérebro. Gosto muito de programar porque a gente não é máquina, mas a gente criar essa disposição, esses aprendizados, esses caminhos neurológicos, cada um no seu esquema. Quando me pergunta, Flávio, isso aí, o que tu acha? Eu digo, olha, cara, se tu cumprimentar a caneca e a caneca te deixa, quando ela te cumprimenta de volta, te deixa feliz, cara, que ótimo. Me vende essa caneca, eu quero uma dessas. Né? Onde é que tem? Eu cumprimento também. Eu quero que as pessoas consigam atingir isso aí. Para mim, acho que é mais importante isso. Tem algum momento que a gente acabou ficando num mundo extremamente programático, fechado, e as pessoas tentam vender o atalho para os outros. O que a gente tem que vender, na verdade, é a consistência de um pensamento, um modelo mental que não seja fechado, que seja amplo. Eu vou dizer mais que isso, vou dizer uma condição que é inerente ao ser humano, mas que se perdeu, mas que perdeu no meio do caminho. Nós temos perdido isso porque, como a gente sabe, a gente trabalha com área comercial. Quando a gente descobre um caminho bom, a gente acaba vendendo. Porque isso tem um preço no mercado. E as pessoas compram. E a gente faz isso. Mas não é porque a gente faz isso e sabe que isso tem uma função que as pessoas devem se iludir o tempo inteiro por essa coisa. Porque não existem atalhos fáceis. A felicidade e a alegria, o estado de espírito positivo, ele leva a vida inteira. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna, já dos seus 90 anos. Perguntaram para ele se ele era feliz. E ele disse, meu filho, já com meus 90 anos aí nas costas, já por tudo que eu passei, que eu vi, eu não tenho muito como ser otimista, não. Eu sou um realista esperançoso. Eu sei que a realidade é dura e difícil, mas eu tenho sempre a esperança que amanhã possa ser melhor. E eu acho que isso quando eu vi, eu me identifiquei, né? Tive uma identificação clara. Digo, cara, eu tenho esse tipo de coisa. Eu não consigo ser cego, porque fora disso seria ignorância ou alienação. Mas eu também não consigo viver se eu não tiver alegria. A vida não faz sentido. Qualquer tipo de inteligência que não serve para... Eu fiz um artigo sobre isso. Qualquer tipo de inteligência que não serve para melhorar a tua vida, que merda... Desculpa o tema, minha técnica, que merda de inteligência. Desculpe meu francês. Né? Como no francês tudo fica bom, né? Que coisa... Por que serve uma inteligência que incomoda? O pior não é isso. Pior que a falta de alegria, ela é contagiosa. Muito mais contagiosa do que o vírus. Porque ela pega a distância, gente. Você fala no telefone com alguém, grosseiramente, diz bom dia, digo, só para ti. Bom dia por quê? Exato, bom dia por quê? Tu contamina o outro do outro lado, cara. Uhum. Tu estraga. E o contrário, a positiva, ela é tão contaminante. Quantas vezes a gente tá num dia ruim, passa num cara e vê um cara lascado, coitado, trabalhando no serviço dele lá, desgraçado, né? Ele passa por ti e diz, bom dia, seu Flávio, tudo bem? Como é que está? Tranquilo hoje, hein? Comprou um carro novo, cara, o cara não tá nem dando bola pro carro, o cara te elogia pelo teu carro, e tu diz, cara, eu não tenho uma vida boa, tenho um carro, tenho uma coisa legal, cara. Poxa, caramba, o cara tá ali na batalha, numa dura, e consegue achar um lugar para te dar.
E aí eu já começo a trabalhar o próximo, que é, até para a gente poder ser mais rápido, que é o próximo, que é o afeto. Que é o afeto, que é a próxima emoção que eu vou trabalhar. Mas, a princípio, a alegria, ela é construída por um desapego profundo. Se o desapego te tira da tristeza, o desapego também te coloca em condição para ser alegre. É aquilo que tu falava, obrigado pelo dia de hoje, que é o que de fato eu tenho. A Nenê colocou para a gente, é impossível ser grato e ser infeliz ao mesmo tempo. Concordo em causa, gênero e grau. Opa, perfeito. Né? E tem um exercício que eu faço em alguns eventos que eu participo, eu peço para a pessoa ficar de pé, levantar o ombro, ou seja, a postura, né? A parte do postural está informando o teu cérebro que você está em alguma posição que significa alguma coisa emocional, olhando para cima e sorrindo. E agora tenta ficar deprimido. Você não consegue. Agora olha para baixo, baixa o ombro e tenta ficar alegre. Você também não consegue. Uma coisa depende da outra, né? Essa relação que a gente tem depende da outra. Mas a gente acaba não percebendo e a gente acaba se denunciando. Muitas vezes a gente está falando para as pessoas e a gente não está sentindo, mas o corpo está transmitindo para as pessoas exatamente o que a gente não está sentindo. Ou seja, a gente detecta o fake muito rápido. E não é por aí que a gente faz, né? Não é por aí que a gente consegue. A gente tem muitas coisas que a gente não percebe. Esse vídeo que eu vou passar agora para a gente, rapidinho, e depois a gente volta a falar, demonstra o efeito que a gente chama de bandwagon, né? Ou, como no popular, o efeito Maria vai com as outras. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Oh. Sorry, guys. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Quem sou eu para fazer algum comentário com relação a Kant ou quem qualquer que seja? Eu Nietzsche. Mas eu não vejo como um loser, um perdedor ou um fraco. Mas eu vejo, nessa situação que a gente está, isso como uma situação de... Por que está desaparecendo papel higiênico do supermercado? Ué,
se a pessoa que está do meu lado começa a comprar papel higiênico feito louca e eu não sei o que está acontecendo, talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Então, just in case, né, por via das dúvidas, eu vou comprar papel higiênico também. E aí as coisas começam a desaparecer. Por quê? Porque nós vivemos por duas coisas. Nossa cabeça é dividida a duas coisas. Sobrevivência primeiro e depois reprodução. Então, se papel higiênico, de repente, do nada, da alucinação geral, como foi o Partido Nazista, da alucinação geral, começa a ser um objeto de desejo que eu preciso ter, eu vou comprar papel higiênico que nem doido. E a gente está vendo aí, a gente viu nos jornais, a gente viu na internet, mulheres, homens brigando por um saco de papel higiênico, gente, como se fosse ouro. Não é papel higiênico, é isso que a gente precisa entender. É aqui, ó. Eu comecei a dar um valor para o papel higiênico que ele não tem. Por quê? Porque todo mundo começou a fazer. Então, isso é a gente chama de gatilho mental, mas não é um gatilho mental, né? Mas é uma coisa que acontece no nosso cérebro. E quanto mais a gente entender, melhor. E, assim, seguindo a linha positivista, né, que o Flávio entrou, o que a gente precisa entender é que está faltando para todo mundo nesse momento, a dor que a gente está sentindo, nós e o nosso cliente, é de empatia. Que na tradução significa se colocar no sapato da outra pessoa. Quando você começa a entender por que ela age daquele jeito, quer dizer, começa a querer entender o que ela faz, como é que ela é, e aí você entende o porquê que ela age daquele jeito, fica mais fácil de você ser empático com ela, fica mais fácil de você exprimir uma emoção diferente do que repúdio, do que nojo, do que tristeza, do que piedade pela pessoa. E a empatia, gente, ela é muito poderosa. Porque ela é também chamada do hormônio do amor. Ela libera ocitocina, que é produzida no nosso hipotálamo. Não vou entrar tanto em ciência, mas só para uma base, que estimula a conexão, o apego e a empatia nas pessoas. Isso, na nossa empresa, gera o cliente fiel. Isso gera fidelização. Quando o cliente se sente acolhido, quando o cliente se sente entendido, quando o cliente se sente amado, entre aspas, pela empresa, ele quer voltar para lá. Porque não é em todo lugar que ele vai encontrar isso. Então, nesse momento, o que a gente pode dar de melhor para os outros, né? Para a gente fazer uma corrente realmente boa, do bem, que é o que a gente tem feito, fazendo os eventos, vocês participando, não achem que porque vocês não fizeram eventos, e eu sei que todos podem fazer tranquilamente, mas participar de eventos também, gente, vocês estão gerando uma empatia enorme conosco que estamos apresentando o evento. Imagina um evento vazio, que depressão que é para uma pessoa que prepara, entendeu? Então, assim, essa forma de gerar empatia, de gerar esse calor humano, é exatamente isso. What's there for us agora? O que a gente pode fazer nesse momento? A gente tem e pode gerar empatia nas outras pessoas, da forma que a gente puder fazer. Muitas vezes a gente não sabe como fazer, muitas vezes a gente não é expert nisso, mas uma palavra bacana ou uma ligação, uma coisa que a gente esquece, o teu cliente é teu cliente, ele estando comprando ou não, né? Você já ligou para os seus clientes? Eu acho que todo mundo que está aqui na sala já ligou para os seus clientes. Mas se não ligou, ou se está faltando alguém, liga. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, olha, eu acho que vocês têm que escolher uma mídia só para atualizar, para você não ficar overwhelmed, para você não ficar enlouquecido tentando atualizar várias mídias sociais o tempo todo. E ter um padrão de resposta, um padrão de fala com o teu cliente. Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas gostam de ser tratadas como únicas. Uma das coisas que elas gostam demais é ouvir o nome delas, quando a gente chama elas pelo nome. Por quê? Porque o nome delas dá uma unicidade na cabeça dela. Então, se você puder tratar o seu cliente, independente do que seja, como único, você está gerando ocitocina, você está gerando empatia. E nesse momento não é para você ter a fidelidade dele, mas você, no final das contas, vai ter a fidelidade do seu cliente, independente de você querer ou não. Se você fizer só com esse objetivo, de novo, como a gente responde muito pelos sentimentos que vêm das nossas entranhas, que o americano chama bem de gut feeling, ele vai descobrir que isso é uma farsa e ele não vai entrar na sua. Mas se você fizer de livre e espontânea vontade, realmente essa pessoa vai se relacionar com você numa capacidade totalmente diferente.
A capacidade do cérebro liberar ocitocina é a chave para uma vida livre de estresse. Como todo mundo aqui adora estresse, ninguém vai querer liberar ocitocina, né? Quanto mais alto o nível de ocitocina no sangue, maior a sensação de bem-estar e de felicidade. Está aí. Não é uma receita de bolo, mas está aí. Por que a gente tem que entender do cérebro? Por que a gente tem que entender de como é que funciona? Porque a gente pode chegar, no final das contas, a saber o que está faltando. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso ajudar o próximo? Aonde que eu posso ajudar a mim mesmo? Então, vamos ter mais empatia pelo próximo. E, nesse momento, eu ofereço uma imagem, né? Como a gente fala muito de imagem, eu ofereço uma imagem muito interessante para você. Imagina que a pessoa que vem com uma discussão, com uma provocação, com um xingamento, com alguma coisa pesada para cima de você, está vindo com uma caixinha. Bem bonitinha, bem embrulhadinha, mas que ela cheira mal pra caramba. E ela faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu sou da geração dos anos de mais de 50 anos. Então, o meu detonador, a minha bomba não é digital. Ela é analógica, ela faz tic-tac. Então, vem uma coisa fedida que faz tic-tac e ela quer pôr na tua mão. Você vai aceitar? Se você não aceita uma bomba fedida na sua mão, por que você aceita uma provocação? É a mesma coisa que uma bomba fedida que pode pôr na tua mão. Então fica mais fácil associar imagens a ações. E fica mais fácil de você falar, lá vem a bomba fedida, deixa eu sair dessa. De novo, a gente não veio aqui reinventar a roda, a gente veio aqui só falar, olha, vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nesse aspecto? Pode ser que funcione mais legal, pode ser que funcione melhor, pode ser que em alguma situação dessa semana você passe por isso, tenta, se der certo, legal, se não der certo, ok, vamos tentar outra coisa. Flavião, contigo. Bom, a última emoção que a gente sente falta, que é muito importante, é o afeto. Eu considero o afeto um estado emocional de equilíbrio causado por dar e receber carinho. Tanto a gente dando afeto quanto recebendo afeto, e esse afeto tem a ver com carinho, e carinho vem do grego caris. Caris significa doar, dar, em grego. Por isso que a gente diz que uma pessoa é carismática, porque é uma pessoa que se dá muito, que se entrega. É tão fácil porque tem o simulacro, aquele político que quer ser afetuoso, ele dá o tapinha nas costas, ele cumprimenta a mão de uma pessoa lá do bairro que ele nunca botaria a mão, mas aí ele vai lá e faz o sacrifício, pega a criança no colo, diz que criança mais linda, diz, nossa, como está jovem sua esposa, ele dá todo tipo de coisa para parecer que está se entregando, dando mais do que se espera. O exercício do afeto gera uma condição propícia para desenvolver o estado maior emocional e talvez o maior, onde junta a inteligência com emoção, razão e emoção, que é o estado de amor. Eu sempre digo que o amor é o nível mais alto que a gente tem de frequência mental e frequência de existência. Tanto é que quando a gente está numa briga de convicções entre um casal, que é muito comum agora quem está confinado, que chega no impasse, eu estou com razão. Não, porque eu disse isso, isso aqui eu tenho como te provar. Não, eu fiz isso porque eu estava certo. Eu vou te mostrar, está aqui, aqui, aqui. Qual é o estado superior, que é o que o Einstein explicava? Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de estado emocional, estado de inteligência que foi criado. Então tem que buscar sempre o nível superior. O nível superior ao nível da razão e da inteligência é o amor. Aí você tem que dizer o quê? Pô, a gente tem uma família junto. A gente conta um monte de coisa junto. Nós temos um domingo legal que a gente vai passar o dia inteiro. Pô, eu gosto de ti pra caramba. Tu é uma pessoa especial para mim. Tudo que nós construímos juntos é muito maior do que essa pequena briga. Eu deixo a toalha ali e te peço desculpa. Só da próxima vez que eu fizer, não pega tão pesado. Eu estou tentando melhorar. E aí você diz, pô, esse cara é legal pra caramba. É o pai dos meus filhos, está comigo há tanto tempo. Pô, não é por causa disso que a gente vai estragar um domingo. Esse é o nível do amor. O nível do amor é um estado capaz de resolver muitas coisas nessa hora. Esse estado de afeto, de se doar, de entregar, de dar atenção para o outro, de ouvir, trabalha também com as três coisas mais importantes dentro de uma compreensão do ser humano. O que as pessoas buscam? Ser ouvido na essência, o direito de errar, ser notado, reconhecido e no nível mais alto amado. Se a gente consegue, e isso é tão simples, se a gente vai falar no nível empresarial, eu sempre falo isso. O que é atendimento? O que é um bom atendimento? É dar atenção aos outros. E dar atenção é o nível mais
primordial, mais inicial do afeto. Uma pessoa, quando é velha, por exemplo, que ela chega na idade que logo, logo nós chegaremos, daqui uns 20 anos, né, Peter? Mais ou menos assim. Tudo que ela quer é ser ouvida, é ser escutada. Que ela não pareça que ela morreu e não enterraram. Que ela está viva ainda. Que ela tem coisas para contar. Tanto é que é muito comum nos finais de festa, quando a gente encontra, num cantinho da sala se junta quem? Quando está todo mundo lá falando dos negócios, desse mundo fantástico, dos dinheiros, dos projetos, do novo carro, da nova viagem que fez. E aí a gente bota o nono lá num canto da casa, ele fica lá, daqui a pouco junta quem? Junta o netinho, ele junta os pãezinhos do cachorro-quente, do hot dog que fizeram, bota uns alfinetes, faz um bichinho, faz umas orelhinhas, diz, isso aqui olha aqui que o nono fez, olha aqui que o vô fez. O vô fez um bichinho para ti, vem aqui brincar, olha que bonito. Ele pula, ele caminha, ah, nono, que legal, vamos brincar junto. E os dois estão em igual frequência. Eles só querem atenção, afeto e amor. No nível mais alto da nossa experiência, é nesse lugar que a gente vai chegar. E nessa hora que a gente precisa. Dentro das nossas relações, dentro das nossas pequenas cavernas, afeto, carinho e amor. É isso. Muito bom, gente. Primeira coisa, gostaria muito de agradecer a todo mundo que heroicamente aguentou mais do que os 60 minutos colocados. Abro o microfone para vocês fazerem perguntas se vocês quiserem. Se vocês tiverem com tempo curto, também entendo, porque cada um tem mais coisa que fazer. Estamos em casa, mas temos uma agenda muito maior. Então, assim, se quiserem colocar alguma coisa, fica à vontade, a Dani quer.